Olá pessoal, hoje eu vim trazer um vídeo aqui para nós, falar sobre o ego, um pouquinho sobre o ego, por que Jesus Cristo, que é o nosso mentor, nosso mestre, o espírito evoluído, não usou o ego, né? E isso eu quero falar um pouquinho sobre hoje, uma introdução nesse vídeo aqui para explicar. E se você gostar do vídeo, dê um like, né? Aí se inscreva no nosso canal, dê uma força. E vamos lá, embora lá pro vídeo então. Aqui começa em capítulo 4 de Mateus, fala sobre Jesus Cristo ser tentado, né? E eu vou fazer a leitura para nós poder entender, para mim poder explicar um pouquinho melhor sobre por que Jesus Cristo, né, não usou o ego, né? Então, fala no primeiro versículo: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. E o tentador se aproximou e lhe disse: se você é filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pães. Veja bem que Jesus Cristo, ele era o enviado de Deus, né, que veio trazer a mensagem para a humanidade, veio trazer a salvação, veio trazer o caminho certo para a humanidade. Jesus Cristo, ele tinha certeza que ele era filho de Deus, que era enviado por Deus, e o tentador, né, como Jesus estava com fome, que tinha jejuado 40 dias e 40 noites, aí estava com fome, e o tentador veio procurar para ver se Jesus usava o ego, né, usava o ponto fraco de Jesus. Então ele disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus Cristo, né, como tendo poder, tendo espiritualidade, sendo elevado, sendo um espírito de muita evolução, ele poderia pensar, né, eu posso fazer essas pedras transformar em pão, né, e matar a minha fome, porque eu posso fazer isso, eu tenho esse poder para fazer isso. Mas Jesus não quis fazer. Jesus optou pela humildade. Ele decidiu usar a espiritualidade, usar a sabedoria, usar a mansidão, usar a sabedoria, usar também a obediência a Deus, né? A obediência à espiritualidade que ele tinha. Porque se ele fizesse isso, ele poderia estar caindo nas garras do que o diabo queria que ele fizesse, né? Que era se vender para o lado contrário. Não, eu posso fazer pão, então eu posso fazer ouro, eu posso fazer riqueza, eu posso fazer outras coisas, eu posso viver na orgia. Então era muito perigoso Jesus se bandear para o lado negro, né, o lado escuro, o lado negativo das coisas. Mas Jesus não preferiu fazer, né? Mas respondeu então Jesus: ao homem não deve viver somente de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus usou sabedoria, né? Nem só de pão vive o homem, né? Não deve se preocupar só com as coisas materiais, com as coisas de comer, beber, se alimentar, mas também se preocupar com a espiritualidade, com Deus, se preocupar com a palavra, se preocupar com o caminho da verdade. Porque aqui o que é terreno, o que é pão, vai ficar tudo, né? Sem proveito nenhum. Mas o pão só serve para alimentar a nossa carne, para quando nós precisamos ser alimentados. Mas Cristo, ele tinha uma missão maior, que era levar a luz à humanidade, trazer a palavra de Deus à humanidade, trazer o caminho do conhecimento, iluminar os espíritos, libertar os negativos. Então Jesus, ele não quis transformar a pedra em pão, não usou o seu ego. Então assim Jesus, não usando o ego, ele usou a humildade, usou a espiritualidade, usou a obediência. E no versículo 5, diz que o diabo não desistiu, né, de tentar Jesus. E o diabo levou então a cidade santa e colocou sobre o parapeito do templo. E lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-te para baixo, pois está escrito: eles darão ordem aos seus anjos, uma ordem referente a você, e eles carregarão na sua mão, para que não basta e não tropeça nunca em pedras. E Jesus lhe disse: também está escrito: não ponha Deus em provas, né? Então Jesus foi tentado dessa maneira,
O objetivo do negativo era tentar Jesus, era tirar do caminho, era fazer que Jesus Cristo desistisse da obra e não pregasse mais a luz, não pregasse mais o amor, não pregasse mais a espiritualidade, não pregasse mais o bem, não fizesse o bem para a humanidade, não trouxesse a sua missão. Mas Jesus Cristo, ele sempre resistia de usar o seu ego. Então, ele não usando o ego, ele poderia ser livre das tentações, livre das ganâncias, livre do negativo. E no versículo 7 diz o seguinte: Jesus lhe disse, também está escrito, não ponha o seu Deus em prova. Então, Jesus Cristo, como sendo iluminado, um grande mestre, ele poderia dizer, mas eu sou Cristo, eu posso me jogar daqui desta montanha para baixo e os anjos de Deus com certeza vão me segurar, eu não vou me machucar, eu não vou sofrer um esfolamento sequer. Mas Jesus Cristo pensou, se eu fizer isso, eu estou usando o ego, eu estou usando porque eu posso, porque eu faço, porque eu aconteço. Mas Jesus não, de maneira nenhuma. Ele disse, não provarás o teu Deus. Então Jesus, mais uma vez, procurou usar a sua humildade, usar a sua espiritualidade, usar a obediência da luz, a obediência do amor, e não usar o seu ego. Então ele desistiu de usar o ego. E assim Jesus teve mais uma vitória. E mais novamente, no versículo 8, a seguir, o diabo levou a uma montanha extraordinariamente alta, ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele disse, eu lhe darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse, então vai embora, Satanás, porque está escrito, adorarei somente a Deus, o seu Deus, e prestarei serviço sagrado apenas a ele. Assim, o diabo o deixou, e então vieram os anjos e começaram a servi-lo. Então Jesus, ele procurou de maneira nenhuma usar o ego, né? Ele poderia fazer, eu sou Jesus, eu posso usar o ego, eu posso ter os melhores carros, os melhores cavalos, porque na época tinha muitos carros, cavalos, né? Posso ter muitas fazendas, posso ter muitas riquezas, posso ter tudo que eu quero porque eu sou Jesus, eu tenho poder para fazer isso. Mas Jesus, de maneira nenhuma, ele quis usar o ego, quis usar o eu posso, né? Ele disse que entregou tudo nas mãos de Deus e Deus tomou conta da sua vida e a luz iluminou seu caminho e o amor tomou conta da sua pessoa, que no final ele foi vitorioso, não usando o ego. Então, por isso nós não devemos usar o nosso ego no dia a dia, porque o nosso ego nos derruba, nos faz cair em tentação, faz fracassar, faz nós viver na miséria, porque nós pensamos que podemos fazer as coisas, mas isso é o ego dizendo que nós podemos fazer. Mas se nós te humilhar, e se nós buscar a sabedoria, o conhecimento divino, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Cristo que nos deixou, e usar o amor em favor nosso, e não tentar a Deus, nós conseguimos fazer tudo dar certo na nossa vida, e nós conseguimos se preparar para a vida, para o caminho da paz, para o caminho da luz, para o caminho da eternidade com uma felicidade, com amor, com paciência nós alcançamos. Se nós não usar o nosso ego, usar a humildade, a espiritualidade e a verdade que é em Cristo Jesus, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos deu exemplo que ele não usando o seu ego, ele foi vitorioso e assim ele recebeu a ajuda dos anjos, recebeu a ajuda da luz, recebeu a ajuda do amor de Deus. E assim é com nós. Se nós praticarmos essa verdade, praticarmos esse caminho da luz, ajudar os negativados, ajudar os espíritos que precisam, ajudar as pessoas que precisam, e não olhar para nós, não querer enriquecer apenas nós, mas nós pregar o amor, fazer o bem, levar a espiritualidade a todos aqueles que precisam da graça, precisam da luz, precisam da vitória. Então não vamos usar o nosso ego, eu posso, eu não preciso de fulano, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, mas na verdade nós precisamos, porque Cristo também precisou se humilhar, Cristo precisou fazer a obediência,
fazer o caminho da luz, o caminho do amor, se abaixar para poder subir, para poder ter ajuda, para poder crescer, porque senão Jesus Cristo teria se desviado do seu caminho do bem e estaria fazendo mal, porque teria poder, né? Quem tem poder pode fazer todas as coisas, e aí pode entrar por um caminho enganoso, um caminho errado, um caminho ruim. E assim Jesus teve vitória, e assim nós vamos ter vitória se nós usar o nosso entendimento, a nossa sabedoria, usar o amor, a fraternidade, a paz, seguir a construção do novo mundo, a construção da nova terra, a construção do paraíso, aonde os espíritos estão trabalhando a nosso favor, nos ajudando, e nós também estamos trabalhando, batalhando para que isso aconteça. Então não usarmos o nosso ego de uma maneira errada, só quando precisamos usar o ego para uma coisa justificada. Assim Jesus foi vitorioso, e assim eu também sou vitorioso, e nós podemos ser vitoriosos. E assim eu agradeço essa palavra, essa mensagem de Deus, e acaba por aqui esse vídeo, e por hoje é isso mesmo. Fique na paz do Mestre. Amém.